para ver o que a gente pode conversar sobre esse momento, sobre a pandemia. Não vamos falar muito sobre as coisas ruins, mas vamos compartilhar um pouco com todo mundo o que nós estamos passando, o que nós podemos fazer para cada um. Primeiramente, vamos iniciar como começou a pandemia no mundo, né? Como todo mundo já sabe, já deve ter cansado de saber como estamos atualmente. Então, começou na China esse vírus, o Covid-19, onde as pessoas estão falando muito, tem muitas dúvidas. Existem pessoas que nem acreditam que o Covid existe, mas ele existe, ele é um vírus perigoso. Surgiu lá na China, ainda não se sabe como que ele surgiu, né? Se foi através que alguém comeu alguma coisa e teve e desenvolveu esse vírus e acabou espalhando, mas muitos acreditam também, que eu acho que é uma versão muito realista, que foi um vírus que foi criado em laboratório sem que percebesse, o pesquisador acabou se descuidando e acabou contaminando o laboratório e escapou do laboratório e teve toda essa repercussão. Na China, ele se desenvolveu de uma forma diferente, como se desenvolveu em outras partes do mundo, mas a virulência, como que esse vírus aqui, como chegou aqui no Brasil, ele realmente está causando bastante estrago. Como que então o Brasil foi se preparando? Nós acordamos um pouquinho tarde, porque iniciou no Carnaval, né? E já começaram a trazer muitos estrangeiros e acabou causando toda essa contaminação da população. E daí, vocês fazem ideia como é perigoso, por que a gente está fazendo esse isolamento social? Por que é tão importante que fiquemos em casa para podermos nos prevenir? Acredito que hoje ainda estão tentando fazer uma vacina, mas diferente de bactéria, o vírus ele não tem tratamento. Né? Por que o vírus é diferente da bactéria? Porque o vírus ele consegue fazer uma mutação genética muito rápida, por isso que a vacina da H1N1 todo ano precisa ser modificada, porque as cepas elas se modificam com os anos e não vai ser diferente. Eu acho que a vacina ainda tem alguns laboratórios começando já a testar, mas acreditamos que isso daí vá logo ser resolvido. Mas, enquanto isso, o que nós estamos nos preocupando agora? Nós estamos nos preocupando para ficar em isolamento. O que cada país está fazendo e que cada estado está fazendo é se prevenir. Eu trabalho no hospital, o Hospital do Trabalho é uma referência do estado de São Paulo, e uma das coisas que eu queria que todos nós soubéssemos é que esse vírus é de verdade, não é brincadeira. Está morrendo, já chegou a morrer quase 1.400 mortos por dia, né, aqui no Brasil. Eu acho que nós perdemos, atualmente a gente só perde os Estados Unidos, né? E como que isso impactou no mundo? Como que isso dificultou, como que isso faz o impacto no mundo? Não é a primeira vez que acontece uma pandemia no mundo. No século passado, nós tivemos a gripe espanhola, que foi muito mais virulenta. Nós tivemos também, muitos anos atrás, a peste bubônica, que acabou com 1/3 da humanidade. Né? Agora não, nós estamos... E as guerras também, que nós já passamos. E isso que cada um precisou enfrentar de uma forma diferente. Nós somos privilegiados aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo, que nós temos muitos leitos disponíveis, e isso comoveu muito, não só o mundo, comoveu também aqui o Brasil, e nós possuímos um sistema único de saúde muito eficaz.
Para você, essa história é verdadeira, eu gostaria que vocês pudessem ter alguma dúvida, falar, porque tem gente que me pergunta se é verdade sobre isso, ou tem alguém que não acredita nessa pandemia. Para mim, doutora, é super real isso. Eu perdi pessoas bem próximas, então para mim é super real, assim, desde o início já me bateu um medo muito grande. Hoje bem menos, eu estou conseguindo lidar melhor com isso, mas o meu medo já foi muito maior. Perfeito, muito obrigada. E para o restante, tem alguém que não acredite, que tem algum... É que o meu telefone não consegue visualizar todo mundo. Mas tem alguém de vocês que tem alguma dúvida? Não tenham vergonha de falar, que acho que é importante para a gente conversar com todo mundo, que fique claro para alguém. Eu tenho uma dúvida, doutora. Pode falar, Gabi. No meu caso, eu estou gestante. Eu queria perguntar se já existe algum estudo com relação a problemas que pode trazer para a criança se uma gestante se contaminar com a Covid. Não há ainda nada comprovado que existe uma infecção vertical, né, da mãe para o bebê. E que existem pouquíssimos casos ainda, isso daí é muito recente, sobre a questão da gestante se contaminar e ela ter um agravo maior. É claro que nós estamos tendo mais, conforme vai avançando a doença, ela está se expandindo, as pessoas estão se contaminando. Então, nós temos observado um pouquinho maior da complexidade das mulheres que estão tendo a Covid e, às vezes, pode entrar em trabalho de parto prematuro, porque o Covid ele dá uma alteração vascular total, uma síndrome de coagulação intravascular. Por isso que tem muita gente que tem AVC, por isso que tem o pulmão que fica, ele não consegue oxigenar, e também acontece na placenta a mesma coisa. A oxigenação, a circulação do sangue entra num estado que pode trazer, não precisamente no bebê, mas no organismo, na placenta, e isso pode levar a um parto prematuro. Mas, por enquanto, o que nós estamos observando é que não estamos tendo casos de mães. Nós tivemos, na verdade, do hospital onde eu trabalho, nós tivemos só um caso de mortalidade, mas a mãe tinha 15 anos, ela morreu de sepse e, por coincidência, ela estava com Covid. Então, pela quantidade de pacientes que morreram, né, de vítimas do Covid, das gestantes, não é uma coisa que nós está chamando a atenção. Ok? Mas eu não queria não acreditar, né? Eu acho que não tem como não, pelo menos da minha parte, não tem como não acreditar que existe, né? O que eu fico sempre tentando achar é um equilíbrio entre acreditar e tomar os cuidados ou ficar extremamente desesperado com tudo, né? Eu acho importante a gente tomar todos os cuidados. A gente aqui na clínica teve que se adequar bastante, né? A gente faz também alguns atendimentos domiciliares que nós tivemos que nos adequar à casa, né? Até a Maria é um que eu faço, da Rosana. E a Rosana colocou lá também os novos protocolos da casa dela, né? Mas eu tento sempre assim, ok, vamos tentar continuar a vida, né? Eu tento flexibilizar um pouco isso. E aí, às vezes, é um pouco chocante, porque tem gente que eu tenho uma vizinha que ela não sai de casa, deve ter uns 3 meses. Ela realmente não sai assim para lugar nenhum, né? O sapato não entra, as compras ficam na porta, ela passa álcool, água sanitária em tudo, né? E eu não me identifico com isso. Eu respeito, assim, mas eu não me identifico. E não é por não acreditar, né? Já é uma postura, assim, né? Sobre isso, Gabi, eu acho super importante a gente colocar isso aqui no grupo, principalmente porque o que nós precisamos pensar é sobre o cenário em que nós estamos passando.
Acredita-se que somente em São Paulo nós já chegamos no pico. Nós estamos num platô. Porque a doença em outros países, ela começa, ela vai, contamina todo mundo, e daí sobra aqueles números de mortes. Vai chegar um momento que todo mundo está contaminado, e daí vai um platô gráfico. E depois a doença tem a sua, como toda doença, ela vai regredindo e vai caindo. No Brasil todo, esse pico continua ascendente. Aqui em São Paulo já chegou num platô. O que é o platô? É quando as coisas começam a estabilizar. Ou seja, diminui os números de mortos, diminui os números de contaminados. Eu acredito muito que nós precisamos... se a gente ficar doido, é claro que a gente vai... o vírus está em todo lugar. Principalmente a gente que é profissional da saúde. Eu, particularmente, que estou trabalhando na linha de frente, eu atendo paciente com Covid, eu tenho que dobrar os cuidados para quando eu chegar em casa. É por isso que eu estava usando máscara aqui, ninguém me viu quando eu comecei, eu já estava usando máscara, porque agora eu estou no quarto sozinha. Mas se entrar alguém aqui, eu vou colocar máscara, porque eu sou realmente uma pessoa do grupo de risco, né, que eu posso coisar. Sobre do início de colocarmos isso, passar água sanitária em tudo, lavagem as compras, é uma coisa importante também, porque acredita-se que pega-se muito mais no supermercado do que nos próprios hospitais, porque as pessoas estão preparadas para estarem dentro dos hospitais. Porque nós estamos usando luvas, nós estamos usando capote, nós estamos lavando as mãos constantemente. E o que acontece? Quando a gente sai do hospital, vai para o mercado, as pessoas acabam não sabem quem colocou a mão em poucos segundos antes. E ainda não há um consenso de quanto tempo esse vírus dura numa superfície lisa, numa superfície de plástico, numa superfície de madeira. Existem várias suposições de horas, de 6 horas, de 12, de 72 horas. De quanto tempo esse vírus consegue ficar vivo. Isso ainda são muitos estudos. Mas o que a gente... eu acredito muito que a lista está pronta. A lista já está pronta, né, das pessoas que já vão pegar, mas isso não nos dá o direito de acharmos que a lista não possa ser atualizada. Então, vamos sempre Porque a gente já está nessa lista, né? Vamos sempre lavar as mãos. Doutora, bota meu nome aí, não está na lista não, né? Apaga! Mas o nosso objetivo mesmo é a gente poder ter uma tranquilidade. E principalmente o que significou para a gente estar dentro de casa. Como que o mundo acabou... Gente, foi o mundo todo. O que cada um fez com a pandemia? Como que podemos nos compartilhar isso em relação à questão do planeta? É claro que não vamos poetizar a pandemia, que isso seria demais, em respeito às centenas, às milhares de pessoas que morreram no mundo sobre a pandemia, mas ela trouxe grandes transformações também. E as pessoas, elas acabaram se unindo no Brasil como no mundo. Eu acho que, como não vivemos outras pandemias, nós podemos dizer que nós estamos na Terceira Guerra Mundial. Com uma diferença muito grande. A trincheira está sendo realizada dentro de casa, né, dos soldados. A trincheira, para quem não sabe, na guerra, é onde ficavam os soldados que iam combater os outros e ficavam numa trincheira de proteção, aguardando a hora de avançar e combater o exército oponente. A nossa trincheira foi ficarmos em casa, foi ficarmos dentro das nossas casas, quem podia ficar, obviamente, ou ficar dentro de nós mesmos, mesmo trabalhando. Como que foi para cada pessoa
teve pessoas que perderam o emprego, teve pessoas que terminaram projetos, teve casamentos que não puderam ser realizados, teve comemorações de 70 anos de pessoas que não puderam ser comemoradas, teve bodas de ouro, bodas de prata, bodas de papel de algodão, de tudo quanto bodas que o pessoal fala que não foi conseguido comemorar. Mas pensando... Acabou, né? que acabaram. Pessoas que conhecemos também. Mas o mais importante dessa pandemia, pessoal, é que muitas máscaras caíram, né? Muitas máscaras caíram, muitas coisas boas puderam acontecer no Brasil, no mundo também. Alguns estudos estão falando que o ar ficou muito melhor, menos poluição. Vocês, não sei se perceberam, se vocês conseguiram ver mais borboletas. Mais borboletas voando. Muito, né? O ar está mais limpo, os rios lá de Veneza começaram a ter peixes novamente. Coisas que antes nunca faz séculos, assim, digamos, anos que não acontecia. Mas o que eu gostaria de trazer aqui para hoje, para a nossa conversa, como que vocês, nós, mães, pais, nós terapeutas, como que vocês estão vivenciando isto? Como que nós nos deparamos, de repente, com os nossos filhos dentro de casa, que tiveram que parar as suas atividades terapêuticas, e principalmente crianças que estavam tendo uma rotina e acabaram não tendo mais essa rotina e ficaram dentro de casa com o pai e com a mãe. A gente fica imaginando o quanto que isso deve ser doloroso para vocês, pensarem, meu Deus, e agora? Parou tudo, né? E assim como muitas pessoas, isso nos traz ter uma grande reflexão, o que nós podemos trazer de cada um. Isso nos fez voltar para olharmos não só para a mente, para nós mesmos, como também para os nossos filhos, que nem sempre puderam ficar, embora aqui a maioria fique tão próxima deles, puderam reconhecer novamente o que é estar dentro da família, estar todo mundo juntos, às vezes precisando cuidar das próprias casas, sem ajuda de ninguém, que o isolamento social fez isso daí. Para vocês, como que vocês conseguiriam ver isso? Gostaria de ouvir de vocês como que foi esse impacto. Quem se habilita a falar um pouquinho? Posso começar? Primeiro, né? Pode começar, Gabi. Pode você. Para mim, doutora, assim, o maior impacto foi nessa questão de sair e ter todos os cuidados quando retornar, porque a gente já tinha uma rotina de ficar muito em casa. Então, mudou. O impacto maior, pelo menos para minha família, foi nessa questão dos cuidados quando a gente tem que sair, né? E porque o convívio em si, ele já acontecia há muito tempo, né? Tenho até muitas pessoas me perguntam como que eu convivo com o Sandro 24 horas, né? Então, isso para mim não mudou, porque a gente continua convivendo. Agora, como diz a Gabi, ele é meu escravo, ele tá lá embaixo. Muito. Mas para mim, assim, pelo menos o que me causa um pouco mais de estresse é quando eu tenho que sair e retornar com todos os cuidados de chegar em casa, tirar roupa, tomar banho, antes de fazer qualquer coisa com a Maria. Para mim, assim, não houve tanto impacto, tirando essa parte do estresse da rotina de ter que sair e voltar e higienizar tudo. Perfeito. Na verdade, e para a maioria foi dessa forma também? Teve alguma pessoa que teve outra experiência? Então, doutora. Oi, posso falar, Gabi? Pode, eu ia falar isso. Deixa os pais falarem, porque a minha visão vai ser de outro lado, de outro viés. Então, acho que é importante a gente escutar vocês primeiro. Pode falar, Jana. Então, no meu caso, assim, a gente sempre dava aquela saída para ir para shopping,
saía de vez em quando com as crianças, eu tenho um filho adolescente, o meu marido sai para trabalhar. Então, assim, mudou muito a rotina daqui de casa, né? Porque a gente teve que acostumar, porque o marido sai para trabalhar, a gente sabe que a doença está aí fora. E no meu caso, eu já não saio, eu tenho que ficar em casa com as crianças. Aí eu tenho um filho adolescente que não consegue ficar dentro de casa também, aquela briga, aquela rotina para fazer, tem que lavar a mão, tem que usar álcool, tem que trocar de roupa. Assim, mudou bastante coisa. Fazer as atividades, a escola, aquelas coisas que a gente não fazia antes, que era só os exercícios escolares que vinha, agora já é a rotina toda da escola, porque é um monte de coisa que vem, né? A casa agora que ficou cheia. Então, assim, a rotina mudou totalmente, né? Tá gostoso porque a gente agora se convive mais. Mas mudou muita coisa, né? De vez em quando os estresses. Tenho vontade de um enforcar o outro, porque tá todo mundo em casa. Mas a gente está conseguindo se virar, mas o medo é muito grande. Quando eu vou numa feira, quando eu vou no mercado, a gente chega em casa paranoica, porque eu fico morrendo de medo de passar para as crianças por causa disso. Então eu acho que assim, porque eu acho que esse vírus ele não vai acabar tão cedo, vai voltando já. O prefeito aí, ele liberou um monte de coisa. Então, assim, a população brasileira, ela já não está aguentando mais. Ela já não está aguentando mais ficar em casa. Eles já estão começando a sair por conta. Então, assim, o medo está maior em relação a isso. E esse medo, Janaína, você falou muito bem. Nós não sabemos quando o vírus vai acabar. Sobre a reinfecção, isso daí, como estavam pensando que estava acontecendo na China, provavelmente seja que as pessoas que antes o exame do PCR não estava positivo, começou a positivar. Isso, na verdade, a gente não sabe se é uma nova reinfecção, mas provavelmente são exames que ainda estão positivos da primeira cepa do vírus e ainda continua, tá? Então, essa é a questão de reinfecção, mas aquilo que você falou, você está correta. A gente está longe disso tudo, assim, muito longe. Para São Paulo, talvez não. Do restante do Brasil, ainda tem muito que acontecer. Só para eu não passar para outro assunto, Gabi, por favor, pode falar. O que eu ia dizer é que a gente não estava preparado, né? Eu acho que foi uma ruptura muito difícil, de falar agora, mais das crianças, né? A gente teve uma ruptura muito brusca, emocional. Então, a gente se separou das crianças de uma forma muito abrupta. Para quem trabalha com criança sabe que isso não é fácil. A gente que é adulto sabe lidar um pouco melhor com isso, porque a gente sabe diferenciar os nossos sentimentos, né? Mas para as crianças não. E as crianças, tem uma coisa muito, muito importante quando a gente fala de criança, que é que a criança não sabe expressar os seus sentimentos, né? Então, por que às vezes a criança está estressada, ou chora demais, ou sai da rotina, ou não consegue se alinhar? Porque ela não fala como nós, olha, eu estou triste, eu estou ansioso. Não, a criança ela não sabe expressar os seus sentimentos. E uma outra coisa foi a ruptura abrupta dos nossos objetivos, né? Eu acho que de todas as mães que tá aqui, acho que a Joyce seria a que mais a gente tá sentindo, né? Porque, assim, o Paulinho tava numa ascensão maravilhosa, né? A Raika já tá há muito tempo, né, Kátia? E já tava ali num platô também, a gente mantendo e pensando em novos objetivos, né? O Felipe aí aguardando uma cirurgia. A Helena, no caso da Cíntia, acho que também está sentindo os mesmos impactos que eu. A Maria, a gente acabou não interrompendo, mas aqui das mães que está aqui, eu citaria muito o caso do Paulinho. Então, assim, foram objetivos frustrados que a gente teve, né? E aí, na primeira semana, ok, ficar sem físio, na segunda semana, ok, na terceira semana, ok. E a gente tem as nossas crianças que são motoramente mais graves, que sentem rapidamente o impacto de ficar sem terapia, né? E aí as mães começaram a nos procurar. Então, assim, aí começamos as orientações, teleatendimento, e que pegou todo mundo de surpresa, ninguém nunca tinha feito isso, ninguém sabia como fazer, né?
Então, foi para mim, como gestora, muito difícil ter que mudar tudo, ter que lidar com as emoções das mães, porque elas nos procuram para isso e eu fico feliz, a gente quer que procure mesmo, né? E a gente percebe também como é impactante a dinâmica socioeconômica familiar de uma família, né? E também a logística geográfica, né? Então a gente tem pacientes que estão aqui próximos, que é possível ainda vir à clínica, algumas crianças como a Rosana, que eu vou até a casa, mas que tem um ambiente destinado para a prática da terapia, que pôde providenciar os equipamentos para a prática da terapia, né? E aquelas famílias que ocasionalmente já moram mais longe, que não conseguem fazer esse deslocamento, ou que a gente não consegue estar lá, né? Então a gente começou a ver todas essas diferenças, né? O engajamento familiar, porque algumas famílias depositam muito na nossa mão o desempenho da criança e não entende que existe esse casamento e agora eles estão vendo, porque os pais estão tendo que colocar a mão na massa e trabalhar, né? Então, assim, da minha parte, de olhar terapêutico, eu acho que seria isso, né? Esse engajamento ficou muito mais claro, essas diferenças ficaram muito mais claras e o quanto que nós, terapeutas e as crianças, temos uma conexão. Perfeito, Gabi. Isso é o que nós precisamos, é o que nós estamos, por isso que nós estamos aqui. Por isso que a Cíntia, a Gabi, nós tivemos essa ideia sobre como que nós vamos vivenciar, como vivenciamos, porque a pandemia nada mais é que vivenciar todo dia um luto. É um luto. O luto da nossa liberdade, o luto de quem perdeu, o luto de quem não pode sair, o luto de não ter nós terapeutas disponíveis para poder fazer, o luto das pessoas que precisaram se distanciar, inclusive de nossos pais, nossos avós. Mas o que nós podemos fazer em relação a isso? O que nós podemos ver que houve um grande aumento da depressão e da ansiedade nesse período. E a nossa preocupação muito foi em relação a todos vocês, como nós podemos ajudar. Primeiro, nós temos que estar plenamente consciente do momento, vivenciar o agora. A depressão, ela vem do pensar do passado. É isso que vem. E a ansiedade é viver o presente. O que nós precisamos vivenciar, e o aprendizado agora, é o agora, o hoje. Porque o que a pandemia fez? Nos fez ver que amanhã pode ser que não exista. Amanhã pode ser um pouquinho mais perigoso. Nós não sabemos. É claro que não é para espalhar o pânico que amanhã que eu estou falando é a curto e médio prazo. Mas o que nós precisamos nesse momento é nos concentrar e nos focar no hoje e no agora. Tudo começa, vocês podem me interromper, antes da gente começar esse papo, tem alguém querendo complementar depois que a Gabi falou? Parece que alguém abriu. Eu queria complementar. Pode falar. Quem está falando? Na verdade, eu queria complementar. Dá para ouvir? Não. Deixa eu só apresentar. É a Joyce ou a Michele? Michele. Eu acho que seu microfone está desligado, Joyce. Eu não estava ouvindo. Vamos fazer assim, deixa a Joyce falar, Mi, depois a Michele fala. A Joyce, ela é mãe e a Michele, ela é uma terapeuta também, Silvia. Ela é musicoterapeuta aqui na clínica. Ai, que lindo. Não estamos te ouvindo, Joyce. Agora sim. Então, foi bem difícil para a gente, né? Por conta, é o que a Gabi falou, o Paulinho estava no pleno desenvolvimento aí, e a gente teve que parar por questões
financeiras até, porque meu marido é personal, e essa pandemia veio e destruiu tudo, né? Porque, assim, as academias fecharam, então a gente está em casa com ele. Essa questão emocional no começo foi muito difícil. Se eu mentir que eu não chorei, chorei muito, porque eu não queria ter parado o tratamento dele. Mas de uma outra forma, que é o que a doutora falou, eu acho que também uniu muito a família, porque meu marido está em casa, né? Não está conseguindo dar as aulas de personal dele. E a gente descobrir qual é o sentimento do momento do Paulo Vitor, porque assim, é o que a Gabi falou, ele não sabe expressar, a gente teve muito problema no começo de entender que ele também fica estressado, que ele também fica ansioso, e que ele também, apesar de ser assim, né, é uma terapia, mas a Gabi sabe bem que ele curtia pra caramba, assim, então ele era uma criança que gostava de estar, lógico que tinha seus dias de saco cheio, mas ele gostava de estar lá, né? Então, foi bem difícil para a gente está ainda aprendendo a lidar com tudo isso. O medo da pandemia, o medo de parar o tratamento dele em pleno desenvolvimento, né? Porque ele vai fazer 2 anos agora, e a gente sabe que existe uma fase aí das crianças que... Oi? Estão me ouvindo? Pronto, voltou. Então, assim, foi bem angustiante, doutora. A Gabi sabe bem disso, a gente mandou algumas mensagens para ela. Mas a gente também aprendeu a entender o momento atual, saber que é uma fase, né, que vai passar e que a gente tem que respeitar a fase do Paulo Vitor também, porque infelizmente é o que a gente tem para agora, então não adianta também encher ele de ansiedade, né, que era o que estava acontecendo no começo. Então a gente tenta fazer o que a gente sabe e consegue em casa, mas também eu sei que a gente não é terapeuta, que a gente não vai conseguir atingir o que gostaríamos no momento. Mas, assim, foi muito difícil lidar com isso e saber, entender o Paulo Vitor, porque ele é uma criança que não fala ainda, ele demonstra através do choro, do riso, mas foi um momento e está sendo um momento muito complicado, mas eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e eu acho que essa pandemia para realmente fazer com que a gente reveja os nossos conceitos, a nossa prática como mãe, como filha, como esposa. Então, a gente sabe que vai passar e que daqui a pouco o Paulo Vitor tá de volta aí, que ele tá morrendo de saudade da tia Gabi. Coisa linda. Ai, gente, que demais. Olha, Silvia, eu acho que tá tão legal os pais falando, né? Tá, mas agora a Michelle queria falar? Sim. Tá dormindo. Posso? Na verdade, eu queria complementar com o meu olhar também, né? Falando sobre as mães, eu entendo que, principalmente no início, quebrar um processo é muito ruim, né? E as mães ficam muito preocupadas e a gente fica numa linha tênue ali de não saber como fazer. Porque primeiro tem essa coisa de, acredita, não acredita. E no fim todo mundo acaba acreditando que sim, isso é real. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com a gente como terapeuta, de querer continuar também esse processo, né? De querer que a mãe vá ou que a gente vá até a casa, porque envolve muitas questões. Às vezes essas famílias perderam pessoas próximas, tem a questão econômica que muitas famílias perderam ou diminuíram salários, tem então várias questões envolvidas que a gente como terapeuta a gente tem que se preocupar muito mais, né? Em como que a gente vai abordar essa família e ver essas possibilidades. E principalmente, às vezes eu acho que mais do que a gente só pensar no tratamento em continuar, é pensar nesse momento vulnerável da família, de como que está a saúde emocional dessa mãe, principalmente, que deve estar ali com um cuidado maior, né? Então, a gente como terapeuta também de tentar, às vezes, ter esse equilíbrio de, não dá para fazer o atendimento agora por várias questões, mas vamos conversar de como está sendo a rotina, como que a mãe está se sentindo, como está a criança. E aí também entra nessa fala da Joyce, né? De que os pais tiveram que aprender a conviver ali todos os dias com a criança. E aí, para fechar, também queria comentar que eu fico bastante assim com a preocupação com as mães. Queria muito saber como as mães estão se sentindo, se elas estão já melhor, já estão conseguindo lidar com tudo.
E até nós, terapeutas, também, né? A gente também, como pessoas, seres humanos, também estamos vivendo tudo isso. Mas era isso que eu queria comentar. Obrigada, Michelle. Eu gostaria de mais mães falando. Ou pais. Pais, né? O Rafa tá aí, um guerreiro perdido entre as mulheres. Vai lá, Rafael. Oi, gente. Boa tarde. Desculpa, cheguei um pouco atrasado, mas eu cheguei. Imagina. Isso que é importante. Dentro de tudo que vocês estão falando, para nós teve um impacto muito grande, né? Porque no caso da Helena mudou muito a rotina e autismo é 100% rotina, né? Então, o fato de não poder ir para o colégio, ver os coleguinhas, o tempo que ficou também sem poder ter a terapia, teve um impacto forte assim para ela, a gente sentiu bastante. Também conta uma parte que a Gabi comentou, tipo, dos pais ter que interagir mais e fazer mais coisas, que eu acho que faltou um pouco até da minha parte, e da mãe dela também, assim. Inclusive, a gente conversou com a Cíntia e a gente está pensando em um plano B, assim, para resolver essas coisas nesse momento. A parte financeira também, né? Porque todas as empresas, né, vêm reduzindo o salário de alguns colaboradores. Enfim, está tendo impacto na vida de muitas pessoas. E é um momento que eu acho que foi interessante para a gente repensar muita coisa, repensar o que realmente é importante para nós, repensar as coisas que geralmente a gente não percebe, mas são muito importantes, como nesse momento o simples fato de você poder sair e ter o direito de ir para onde você bem entende, né? Nesse momento você não pode fazer isso porque você tem que pensar tanto na sua segurança quanto na segurança das pessoas que você ama. Então, as coisas era algo tão simples que a gente não dava tanto valor assim, né? E hoje a gente vê que, lógico, é uma coisa ruim, mas também é uma coisa boa no sentido que eu tenho certeza que várias pessoas vão dar mais valor ao que tem, tá? Então, nesse momento, a gente está... Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, nesse momento, a gente está tendo que se reinventar, né? E, logicamente, se apegar muito a Deus, se apegar muito a acreditar que amanhã vai ser um dia melhor, né? Para que a gente não venha a ficar triste e abatido por tudo que está acontecendo, né? Eu comento muito com a Juliana que eu acredito que até setembro, sabe? Eu acredito que setembro é o mês que as coisas vão... Não sei por quê, mas eu acredito muito que é em setembro que as coisas vão melhorar. Isso, Rafael, obrigada. Eu recebo. Eu acredito muito que é em setembro, né? Porque contando matematicamente os meses que começaram as experiências, os testes, eu acredito que é em setembro que todo mundo vai ser vacinado e outubro, que é o mês do meu aniversário, como presente já não vai ter mais nada disso. Mas por enquanto, nesse momento, eu trabalho na área de recursos humanos, né? Eu trabalho na Vivo e é incrível como nesse momento, quando você acompanha as decisões que muitas vezes os empresários têm que tomar em relação à vida das pessoas, porque pelo que está acontecendo, porque assim, quando a pessoa é um colaborador, é um funcionário, é um lado, né? A pessoa pensa assim, não, tá tudo bem, eles têm muito dinheiro, eles conseguem pagar o salário do pessoal, mas não é bem assim, né? Tudo funciona através de uma rotatividade, a pessoa paga, mas ela também tem que ter os ganhos. Então, nesse momento, quando o empresário tem um impacto, né, de não estar acontecendo aí, não estar tendo as vendas e tudo mais, automaticamente
você começa a ver um quadro bem negativo, um quadro que não é simplesmente só pagar, tem muitas coisas por trás disso, a parte do governo, e não é fácil, viu, gente? Não é fácil. Eu acompanho no dia a dia as decisões que eles têm que tomar sobre quem vai desligar, como essas famílias vão sofrer. E, querendo ou não, a gente sempre tem que se apegar a Deus e torcer para que tudo aconteça com a gente. Eu acho que esse foi o maior impacto, assim, que, pelo menos da minha parte, tive em relação a essa quarentena. Perfeito. Obrigada, Rafa, porque você compartilhou com a gente. Mais alguém? Legal, mães, eu tô adorando ouvir vocês. Podem falar, por favor. Então, Gabi, no meu caso, Gabi? Oi, tô ouvindo, Jana, pode falar. Então, no meu caso, você sabe, né, que a gente tá numa luta tão grande para fazer a cirurgia. E aí, quando foi esse mês, tava tudo certinho assim pra ele fazer. E foi cancelado, né? Cada pandemia. E aí depois a gente teve que ir em casa. Mas nós acreditamos... Mas o Felipe, ele estava na fila da CD, acho que devia ter uns 3 anos, Jana. Nossa, acho que mais, Gabi, acho que mais de 3 anos. Tentou campanha para fazer no particular, tentamos processar convênio, aí saiu a cirurgia. Saiu. E aí saiu o coronavírus também, né, Jana? Também. E aí a gente tá tentando entender que... Eu tava assim, aí eu falei assim, gente, eu tava numa expectativa tão grande. Aí depois eu tomei aquele banho de água fria. Ai, que fofa. E aí... Mas aí eu falo, né? Tudo fica na mão do Senhor, né? O Senhor sabe a sua hora, o seu momento. Eu acho que não era a fase dele agora e vamos aguardar de novo. Mais um pouquinho para frente. Com essa ficada em casa, eu senti muito a caída dele. Até comentei com a Gabi. O joelho, o quadril, ele tá caindo muito. Então, assim, deu uma virada na vida da gente totalmente essa pandemia, né? A rotina, a vida das crianças escolares, né? A vida de casa. Mas a gente está tentando, assim, a minha também, né? Porque a gente mãe, que a gente fica em casa, a gente tem uma rotina. Agora, com todo mundo em casa, mudou tudo. Parece que o serviço doméstico não acaba nunca. Parece que desde a hora que a gente levanta, da hora que a gente vai dormir, fala, meu Deus, quando que vai acabar esse serviço? As louças brotam na pia, é impressionante. Eu falo que da onde sai tanta coisa aqui de dentro de casa, principalmente roupa. Janaína, você é muito engraçada. Mas uma coisa... Mas assim, fala. Graças a Deus, assim, eu até falei pra Gabi, vou estar de volta, hein? Ó, nós precisamos marcar aí o retorno do Fê, hein? Pena que a gente não pode se abraçar, né? Mas que a vontade é grande, Janaína, vocês, deixa eu falar uma coisa para vocês. É claro que isso que mais nós falamos em relação ao tratamento, que é fundamental que a gente continue o tratamento, por isso que foi bem falado aí pelas meninas, nós terapeutas, o quanto que é importante, o quanto que vocês conseguem ver que a sequência, a rotina, o tratamento diário desenvolve. E é super importante esse desenvolvimento, essa continuidade do tratamento. Mas Janaína, como você falou, perdeu não perdeu, né? Apenas adiou um pouquinho essa cirurgia. Talvez tenha sido, talvez não, tenho certeza que foi o tempo necessário mesmo e que vai acontecer no tempo necessário. Só um exemplo que eu dou para vocês, o quanto que a gente sempre descobre sobre a neuroplasticidade dos bebês, das crianças que vão se desenvolver.
Mas uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar com vocês é dar o exemplo das mães adotivas, das mães de coração, que o corpo delas, todo mundo sabe quando a mulher engravida, né, a Cíntia que está grávida aí, está sentindo toda a transformação do corpo dela, ela se prepara para aquela criança, ela se prepara para amamentar, e o cérebro começa a produzir substâncias para produzir, inclusive, o leite. Hoje não, é muito tempo já conseguiu ver que o organismo da mulher, mãe de coração, não que pariu, ela também consegue amamentar. Mesmo não estando grávida, não passou pela gravidez. Através do preparo que se faz, através da estimulação que se faz, eu conheço médicas, mães que conseguiram amamentar seus filhos que não nasceram dela. E ela não passou por gravidez. Então, Janaína e outras mães, o nosso corpo se adapta. Imagina como que uma mãe que a mulher que não produziu todos os hormônios, não conseguiu fazer parte do desenvolvimento, conseguir amamentar, produzir leite. E isso acontece, isso é possível. Então, o filho de vocês, nossas crianças, os nossos filhos que são de vocês, também vão estar preparados para isso. Também estarão aptos para poderem continuar esse tratamento. Mas o que vocês precisam fazer nesse momento? O que é preciso nesse momento? Primeiro, nós nos mantemos unidos. Vocês têm uma preciosidade, que é a Cíntia e a Gabi, que eu conheci faz pouco tempo, mas essas duas aí, eu como médica, eu nunca conheci profissionais tão comprometidas, que elas conversam comigo falando de vocês, de um amor, de um carinho infinito que me emociona. Eu quero trabalhar para essas meninas. Eu quero essas meninas, eu quero aprender junto com essas meninas. E o mais importante nós temos é falar para vocês que nós temos profissionais realmente muito preparados e de coração muito aberto. Nós somos privilegiados. E nós, como terapeutas, somos privilegiadas de termos vocês, pais, que são tão comprometidos, porque senão não estariam aqui, não estariam na clínica correndo atrás. E isso tenho certeza que é uma preciosidade, é um compromisso. Nós não estamos nessa pandemia à toa. Ninguém aqui está à toa. Todos nós precisamos aprender. Eu, vocês, a Gabi, a Cíntia, estamos aprendendo todos os dias, principalmente a nos acalmar, ter a fé, ter a paciência. Precisamos, nesse momento, termos a certeza que tudo que está acontecendo é no seu tempo. Vocês precisam ter essa ideia muito clara que o que está sendo feito, o que vai ser feito, será feito no momento exato. Porque existem muitas boas intenções de ambas as partes, né? Principalmente de vocês pais, que estão aí deste lado. Então, se conscientize que existem vários tipos de tratamento. O tratamento não é só do organismo, o tratamento não é só do corpo, o tratamento é do espírito, o tratamento é da mente, o tratamento é do amor, o tratamento é de uma boa energia dentro de casa, é vocês pararem e respirarem. Né? Se vocês estiverem naquela ansiedade, para tudo, respira em 3, segura em 3, expira em 6. Façam isso. Alimentação, comam bem, se acalmem. A meditação, que às vezes a gente pensa que é muito difícil, a meditação é isso. É nós pararmos um pouco,
respirar, nos colocarmos no hoje, no agora, não pensar no que passou, que daí vem a depressão, não pensar no que vem, porque daí vem a ansiedade. É estar presente. O que vocês estão fazendo? Porque vocês estão fazendo o melhor. E o melhor que vocês estão fazendo é estarem do lado de quem vocês amam, de terem a tranquilidade de saber que nós estamos aqui e que todo mundo está de mão entrelaçada. Inclusive nós terapeutas, todas nós terapeutas aqui que estamos, a gente se conversa, nós temos o nosso bate-papo, os nossos... quando eu tive uma consulta com muitos de vocês aí, eu fiquei extremamente emocionada. Conversei com as meninas, eu falei, meu Deus, que tesouro que vocês são. Que privilégio nós estamos aqui para podermos caminhar juntos. E nesse momento, o que nós podemos fazer é aprender com os nossos filhos, com as nossas parcerias, com nós mesmos, para que o que nós possamos fazer para continuar presente no agora. Seu áudio ficou mudo, Silvia. Isso. Então, gostaria que vocês pudessem ter essa clareza de pensamento, esse sentimento de acolhimento. E eu gostaria também que as terapeutas agora, nós possamos também compartilhar esse momento de o quanto é difícil também para a gente, como já foi falado, como a Gabi falou. O quanto é difícil para a gente estar longe de vocês, o como nós nos sentimos responsáveis, extremamente responsáveis pela essa confiança que vocês passam por nós. E é por isso que a gente resolveu fazer essa reunião. Bom, deixa eu começar de novo, né? Ai, Silvia, que demais. A Rosana hoje falou que tem vontade de guardar você numa caixinha. Eu não sei com quem ia ficar essa caixinha, porque a briga ia ser grande. A ideia foi minha, então já tá. Assim, eu acho que a Silvia foi um presente pra gente, né? Aproveitando a Silvia falando aqui com várias mães, porque todas as mães que fizeram consulta com a doutora Silvia trouxeram um feedback totalmente fantástico. E a gente fica feliz porque nós aqui na clínica, nós temos um jeito de trabalhar. Quando uma médica japonesa, que geralmente é o pessoal mais fechado, não na nossa cara. Se não existe Deus, então quero agradecer muito isso e comento exatamente isso. Acho que eu não tenho muito mais que dizer, só uma coisa que você falou que ficou muito clara para mim também, que você falou que os pais estão sentindo agora a importância, né, de ter sim uma rotina e de fazer esse tratamento em casa. Isso é para vocês darem valor pra gente, pais. Né? Então, assim, é verdade. Nem eu tinha tanto essa noção. O tanto que as crianças que estão voltando aos poucos perderam nesse pouco tempo, né? Nada que me preocupe, eu acho que a gente vive assim, a gente vai ganhando, às vezes perde um pouco, mas nada que me preocupe, eu acho que todos nós vamos conseguir recuperar em dobro aquilo que estamos deixando de ganhar nesse tempo, né? Mas eu sinto bastante isso, sim, né? Essa ansiedade dos pais de ter saudades daquela vida que às vezes a gente reclama, né? Eu tô sempre assim, não tenho tempo, agora eu tô cheia de tempo. Eu posso retomar um monte de coisas que eu queria fazer. E eu já falei pra Cíntia, quando retomar da pandemia, eu não quero trabalhar mais tanto quanto eu tava, não. Porque assim, né, a gente tá com o valor reduzido também, a gente financeiramente estamos piores, né? Acho que todo mundo tá entendendo todo mundo. Mas também, assim, não dá muita diferença quando a gente tá se matando de trabalhar.
né? Então, eu quero viver mais isso, e sim, assim, é muito especial, gente, assim, a nossa conexão, essa família, assim, quando as mães ligam pra gente e falam dessa ansiedade, e o tanto que elas estão escutando também, Silvia, porque às vezes é a gente que não tá muito bem. A Kátia deve saber, né, que eu e o Simon, a gente tava estressado esses dias. E assim, eu falei, Simon, eu não tô bem, eu não tô legal, não fala comigo hoje, porque eu, né? E assim, a gente tá se sentindo cada vez mais uma família, mas é uma saudade muito grande. Ou quando eu vejo a clínica fechada, dói no fundo do meu coração, né? Porque eu acho que deve ter uns 5 anos que todos os meus aniversários são comemorados com as crianças, né? Eu me sinto amiga delas, nem sempre dos pais só. Para mim, os nossos clientes são mais as crianças do que os pais, né? E poder estar ouvindo vocês hoje, estar falando com vocês hoje, está sendo assim, muito especial. E o que a Michelle comentou, né, da nossa responsabilidade, isso dói muito na gente, porque a gente quer abrir a clínica, a gente quer trabalhar. Para isso, a gente fez um monte de mudanças, recebemos a vigilância sanitária, adequamos todas as orientações que eles passaram, mas a gente tem medo. Né? Até citando a Rosana de novo, quando a Rosana mudou algumas coisas na casa dela, que ela estava com medo da contaminação, eu me senti extremamente insegura. Eu até falei para ela que eu não ia mais. Falei, Rosana, não vou, porque ela passou para mim aquele medo, né? Depois a gente se entendeu, falamos, não, vamos tentar, porque a gente fica naquela, eu preciso atender, a criança precisa, mas eu preciso preservar a criança. Pra gente é muito difícil. Por isso que a gente não está impondo nada, a gente está respeitando, olha, estamos aqui seguindo as normas, quem puder vir, venha, mas a gente entende que, assim, se o pai fala eu não sinto segurança, quem sabe é o pai e a mãe, né? Essa é a minha visão. Oi, gente. Primeiro eu quero falar que momento especial. Tá muito bacana, muito bom ter vocês aqui. Agradabilíssimo. O que eu penso é que são tempos difíceis, mas eu também acho que nada é por acaso. Acho que é um tempo de reflexão, acho que é um tempo de introspecção, é um tempo da gente também repensar valores, repensar família, repensar tempo, repensar a união. Não tem sido fácil, né? Os psicólogos têm sido super consultados, as pessoas têm trazido muita queixa de ansiedade, depressão, transtornos, aumentando assim de uma forma gigantesca. Né? O medo, eu acho que as principais questões, estar isolado socialmente, isso é muito complicado. E o medo, né? Você assistir um jornal e pensar, pode ser eu, pode ser o meu pai, pode ser o meu filho. O medo paralisa. Então, é um momento que a gente tem que estar muito junto. E eu penso que o caminho não é cobrar os pais, não é cobrar os resultados, porque isso a gente está todo mundo no mesmo barco. Essa que é a verdade. É nos ajudar, como o Rafael falou agora há pouco, vamos pensar plano B, vamos pensar o C, vamos pensar o D e tentar minimizar os prejuízos, mas sem cobrança. Acho que a gente já se cobra demais, né? E a gente precisa entender, assim, na minha visão aí que a gente compartilha, de que tem um Deus que está no controle de todas as coisas, né? Às vezes parece que o mundo está um caminhão desenfreado, sabe-se lá para onde vai, mas não é. A gente tem um Deus, ele está no controle de todas as coisas e nenhuma árvore cai. Então, de alguma forma, tudo isso está no controle de Deus. Eu creio muito nisso. E as perdas, de um lado, elas se tornam um ganho de outro, né? Principalmente nesse sentido de nos unirmos, de estarmos juntos. Eu falo com as mães, a gente tem essa liberdade, a gente precisa se ajudar, a gente precisa estar, né, unido, porque não tem sido fácil. E ter a doutora Silvia também é um presente para trazer ainda mais esse alento aí para nós. E vamos juntos, porque vai dar tudo certo e Deus está no controle. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Dos paizinhos, dos terapeutas? Eu só queria falar rapidamente que eu tinha começado na clínica há pouco tempo, né? Então eu fiquei com gostinho de quero mais. Então, né, deu aquela sensação de, putz, agora tive que parar, enfim. Então a vontade nossa
como terapeuta é sim, né, retornar, conhecer um pouquinho de cada um. E eu, mesmo não podendo continuar por conta do Covid, eu tenho tentado como eu posso acompanhar, assim, e eu percebo muito isso que vocês falam, de que as mães conversam com as terapeutas, que vocês se ajudam, que são uma família. Então, eu acho isso super importante, e principalmente o que a Cíntia falou também da questão de cobrança, né? Eu sei que tem pais que têm mais de um filho e tem que fazer as lições da escola e tem que fazer o home office, e então ter terapeutas como as meninas que estão na linha de frente, pensando dessa forma de não ter cobrança, eu acho que é um presente para todo mundo, né? Porque entra com uma forma de ajuda e de colaborar uma com a outra, né? Muito bom. Dos paizinhos, mãezinhas. Oi? Tô perguntando se mais algum pai quer falar. A gente tá adorando ouvir vocês. Kátia. Catinha, a gente te conhece só de te olhar, Catinha. Vanessa, Débora, tem uma galera aí. A Vanessa, diferente do Paulinho, que tava super em ascensão quando parou, a Vitória acho que falou assim, eu vou logo começar a fazer minhas coisas no começo desse ano, porque vai que para tudo aí essa pandemia. A Vitória teve um começo de ano muito bom. E graças a Deus, com outras coisas agora. O Gabi também, o Gabi que ama fazer terapia, tá ali, né, Rose? Paulo Vitor só quer falar oi. Oi, Paulinho! Você tá falando? Eu não lembro de você falando. Fala oi pra tia. Então, e como é que explica, né? Como é que a criança entende de imediato o Gabi que não tá vindo, que me via tantas vezes na semana, né? Gabi, Oi, Rose. ele tá ouvindo sua voz e tá rindo. Gabi! Oi, Gabriel, seu lindo, fofo! Ai, gente, que saudade! Meu Deus do céu! Ele tá com saudades e nós também, viu? Tá difícil. Oi? É muito difícil a gente entender, né? Mas a gente tá aqui morrendo de saudade de vocês também. Nós também, aí, a nossa ausência aí também, falei com a doutora Silvia no começo, ela me ajudou bastante também, né, doutora Silvia? Esse medo, essa ansiedade, né? E assustou muito a gente. E assim, eu pude contar muito com a doutora Silvia. Você também, Gabi, no início a gente conversou e depois, enfim, parado, mas em casa a gente acaba trabalhando mais, né? A Rose me ajudou muito também. A Rose é uma super amiga nossa aqui. A gente está com bastante saudade, torcendo para que tudo corra bem e isso vai passar, né? Se Deus quiser. Eu vou só dar a última fala. Oi, Doug. Oi, Vivi. A Vivi ali, gente. Manda beijo, beijo, Patinha. Aê! Beijo, Vivi. Manda beijo. Manda beijo, ó. Aê! Cadê o parabéns? E o parabéns? Ontem foi aniversário da Vivi. Ontem foi parabéns ontem. Cadê a palminha da Vivi? Cadê a palminha? A palminha. Palminha. Aê! Ai, que saudade, gente! Ei, Vivi, vamos trabalhar, Vivi! Vamos trabalhar? Eu vou falar uma última coisa para vocês encerrarem. Só queria no final que a gente fizesse uma oração em conjunto para encerrar. Que a Cíntia falou do mundo desgovernado, né? Eu ouvi uma ilustração uma vez. O menininho, ele estava sentado no carro. E acho que a doutora Cília caiu. E o pai apareceu. E o pai estava dirigindo e ele estava com o volante no banco de trás, né? E aí o pai estava dirigindo e o menino fingia que estava dirigindo, tal. E aí o carro virava, ele virava para um lado, ele virava para o outro. E a gente é assim, a gente acha que está com o volante na mão. Mas quem está dirigindo esse carro é Deus, né?
Ele continua no mesmo lugar e no controle de tudo, e a gente pode virar o volante para o lado que for. O que a gente pode fazer é deitar no banco de trás e descansar. Vai dar tudo certo. Então, da minha parte, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, falar que a gente está morrendo de saudade, que eu espero que a gente faça outras conversas como essa. Foi muito bom. Mais alguém? Para a gente não cansar também as crianças, o tardar da hora. Gostaria de agradecer bastante a participação de todo mundo. Nós estaremos aqui para vocês. Quem está aqui já tem o meu celular. Nós, então, como as meninas falaram, nós estamos com estas terapias, além de tratar, a gente conseguir também dar um tratamento completo, não só de vocês, das crianças, mas também dos pais, de quem estiver envolvido, com os terapeutas também, que nós possamos sempre estarmos calmos, como a Gabi falou, isso, e a Cíntia falou, as duas falaram, isso vai passar, isso tem dias contados, e nós precisamos estar preparados pelos próximos passos. Os próximos passos são a reconstrução. É a reconstrução do que a gente parou. O mundo vai estar um pouco mais diferente. Acredito que nós vamos sair muito mais fortalecidos, e o que nós observamos é que falaram o que a pandemia trouxe, que os empregos, eles vão. A saúde pode ir e voltar. Amanhã a gente pode não estar vivo, mas cada um vai precisar sempre do outro. E dinheiro não é segurança de nada, porque você pode ter o dinheiro, mas, aliás, esse vírus pegou primeiro a classe A, primeiro a classe A, porque eles vieram de fora. E que nós, única coisa que vai realmente nos manter fortes é continuarmos com essa união e ajudarmos. Vamos nos dar as mãos, e como a Gabi sugeriu, vamos fazer uma oração, como vocês quiserem, como vocês se sentirem bem, mas tenham certeza que nós estamos juntos. Vocês não estão sozinhos. Nenhum de nós que está aqui. E isso é uma bênção. Só por isso, vamos agradecer por estarmos aqui. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada por esse momento tão especial, por cada pai, cada mãe que está aqui nessa sala de reunião. Nós te apresentamos cada criança, Senhor. Te apresentamos os nossos anseios, te apresentamos os nossos medos e pedimos que o Senhor tome conta do nosso coração e que o Senhor cuide de cada criança, Senhor, dando a elas, ó Pai, a continuidade do seu completo restabelecimento, reabilitação. Te agradecemos pelo amor, pela amizade, e te agradecemos também porque nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Esteja, Senhor, conosco no restante dessa semana, nos dê dias abençoados, nos dê reflexões e que sintamos a presença do Teu Santo Espírito no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Alguém quer alguma coisa? Só dizer que eu tô sentindo saudade, Gabi, de vocês, de todo mundo daí. Ai, que saudade. Eu também, demais. Nossa. Gente, deixa eu explicar, a Desirê tá aqui também no grupo com a gente, ela é minha cunhada, ela é a esposa do meu irmão, e a gente tá com alguns planos também de parceria com ela tá aqui hoje. Cada um. Bem-vinda. Obrigada. Cíntia? Obrigada, gente. Foi ótimo. Vamos marcar outros. Muito bom. Beijo para todo mundo. Manda beijo. Olá, Matheus. Beijo, beijo, Gabriel. Vitória, todas as crianças que estão aí. Lindos. André estava aqui. Olha, beijo na João. Tudo. Kátia, beijo para a Raika aí.
Dá tchau. Beijo, É, Rose. Thaís, a gente tá com saudade de você também aqui, hein? Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijo. Tchau, João. Tchau. Fiquem com Deus. Dá tchau, João. Tchau. E o beijo, manda beijo. Beijo, João. Tchau, gente. Dá tchau, bebê. Obrigada. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Pode. Obrigada. Oi, Raika. Você tá aí, Raika? Fala tchau. Tchau. Não deu tempo. No lixo. Anda lixo.